a gente vai começar a falar aqui sobre o conceito de direito das sucessões. Então, existe a sucessão em sentido amplo e existe sucessão em sentido estrito. Tá? A sucessão em sentido amplo, ela vai estar relacionada com toda a substituição de uma pessoa por outra na titularidade de uma determinada relação jurídica. Então, sempre que tiver uma substituição de uma pessoa por outra, e aí em sentido amplo, né, a gente considerar essa substituição, uma transmissão de bens, aí seja essa transmissão a título gratuito, seja ela a título oneroso, ela pode ser inter vivos, pode ser causa-mortes, a gente vai ter uma sucessão. Mas aí a sucessão, ela é em sentido amplo. Se a gente pensar numa compra e venda, ela seria uma sucessão. Uma doação seria uma sucessão. Né? O comprador sucede ao vendedor, então a gente pensaria numa sucessão. Aliás, dependendo da forma que a gente analisar o direito das sucessões e comparar ele com o direito das coisas ou contratos, a gente vai ver que, basicamente, a diferença que existe é que, no direito dos contratos, ou das coisas, considerando a transmissão da propriedade, o que a gente vai ter é uma espécie de sucessão inter vivos, enquanto nas sucessões a gente vai ter uma sucessão causa-morte. Então, basicamente, essa que seria, né, a grande diferença que a gente tem. A sucessão em sentido estrito, aí a gente vai levar em conta o quê? O direito das sucessões. A gente vai entender como sucessão em sentido estrito apenas a transmissão em decorrência da morte de alguém. Então, se eu pensar na transmissão em razão da morte de alguém, eu tenho aí sim a sucessão em sentido estrito, e a gente vai excluir, então, toda e qualquer transmissão que seja entre vivos. E esse vai ser, né, o objeto aqui do nosso estudo. O direito das sucessões, se a gente pensar aí num conceito, né, ele vai compreender o conjunto de princípios e de normas que vão disciplinar a transmissão do patrimônio de uma pessoa que morreu para os seus sucessores. E aí a gente vai falar em patrimônio, porque a gente está pensando na passagem de tudo, né, do ativo e do passivo do defunto. O direito das sucessões, então, ele vai acabar disciplinando isso, né, a transmissão de todo o patrimônio de uma pessoa que já faleceu. E aí a gente pensa em todos os valores, ou não só o ativo, como também o passivo. É interessante, passando aqui adiante, é interessante a gente fazer uma pequena análise a respeito da evolução histórica. O direito das sucessões é uma das matérias em que a evolução histórica ela é mais importante. Então, a gente precisa compreender um pouquinho dessa evolução histórica dos direitos das sucessões para entender melhor essa matéria. Muito do que a gente tem hoje do direito das sucessões brasileiro, ele vem do período justiniano. Então, boa parte da sucessão ela vem desse período. Se a gente pegar o direito clássico romano, já era um pouquinho diferente. Né? Então, foi a fase final de evolução, tem mais a ver com o nosso direito na atualidade. Se a gente pegar as civilizações antigas, então, nas civilizações antigas já existia, sim, a possibilidade de transmitir bens. Só que depende do grau de evolução dessas civilizações, porque muitas vezes a propriedade imóvel ela não era transmitida, a propriedade imóvel ela era da coletividade. Então, dependendo do grau de desenvolvimento de uma civilização antiga, a gente tinha já a transmissão de bens pela sucessão. E essa ideia, muitas vezes, ela estava associada com a família, com a religião, né, a manutenção da família ou a transmissão da religião, e isso estava ligado com o direito das sucessões, né? Apesar de parecer ser um pouco estranho hoje em dia, a gente pensa muitas vezes na sucessão somente como uma questão mais patrimonial, mas nessas civilizações antigas estava muito relacionado com a religião e com a própria família. E aí vale até a pena uma indicação de bibliografia, né? A gente tem um livro bem conhecido, chamado A Cidade Antiga, né? Quem tiver interesse, chamar A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. É uma indicação interessante, né? Vale a pena para quem quiser conhecer um pouquinho melhor como é que se deu essa evolução. Bom, em Roma, nós tínhamos, então, inicialmente, o que acontecia é que
existia uma possibilidade de você transmitir os bens de uma maneira bastante livre. Então, o pater familias, né, quem estudou direito romano lembra aí desse conceito, até no direito civil é muito falado, o pater familias ele tinha uma grande possibilidade, né, de fazer o que ele bem entendesse com seus bens. Né? Então, ele tinha uma liberdade absoluta de dispor dos seus bens. E isso já ali no período mais antigo, né? na época da lei das 12 tábuas. Então, havia essa possibilidade. Lógico que, conforme foi evoluindo, o direito romano ele acabou passando a restringir. E isso a gente vai ver ao longo da nossa exposição. O direito romano ele acabou restringindo um pouco essa liberdade absoluta que inicialmente existia de transmissão dos bens. Entre os romanos, um pouco diferente da gente, era bastante comum a sucessão testamentária. E não havia uma boa repercussão no caso de transmissão dos bens que não fosse pela via testamentária. Então, uma pessoa não era bem vista se não fizesse um testamento deixando os seus bens. Se a sucessão ocorresse aí ab intestato, pode usar essa expressão aí latina. Ab intestato significa a sucessão, basicamente a sucessão legítima. E aproveitando aí um pouquinho que a gente está falando de expressão, né, aquela expressão de cujos ou de cuios, existem as duas formas, né, o latim clássico ele não tinha o J, então muitas vezes você pode encontrar de cuios, ou então você encontra de cujos, as duas formas são aceitáveis. Essa expressão ela vem de uma expressão mais ampla, que em latim seria is de cujos successione agitur. Então, seria aquele de cuja sucessão se trata. Então, sempre quando a gente fala de cujos, né, então seria aquele de cuja sucessão se trata. Precisa tomar cuidado aí com essas expressões em latim, né, não pode tentar modificar essas expressões, porque isso dá problema. Razões aí, então, de ordem política e social explicavam muito a sucessão no direito romano, e até aquela questão da herança ser transmitida para o primogênito varão. Né? Então, existia uma prevalência, né, da linhagem masculina. Isso em razão de se procurar impedir, né, que o patrimônio ele fosse partilhado. Por quê? Porque se você não divide o patrimônio, você acaba mantendo o poder, não só econômico, mas também o poder político da família. Então, é por isso que nessas civilizações mais antigas, e não muito antigas, né, até pouco tempo atrás, existia essa predominância. Então, a ideia era se manter o patrimônio da família, isso era o poder econômico, mas o patrimônio também significava um poder político. Ao lado do direito romano, também existe um direito germânico. E esses dois direitos que acabaram levando à construção do nosso direito das sucessões. O direito germânico, é interessante a gente observar, ele não era um direito tão evoluído quanto o direito romano. No direito germânico não existia a possibilidade de você transmitir os bens por testamento, então não existia sucessão testamentária. Para a gente é uma coisa assim até um pouco estranha, né, pensar num direito que não existia sucessão testamentária, porque a gente é acostumado com esse instituto graças aí ao direito romano, mas no direito germânico não existia. E aí, como não existia isso, eles procuravam a transmissão dos bens em razão, aí considerando vínculos de sangue, considerando a questão da família, né, então a predominância da transmissão dos bens para familiares e ligados aí com vínculo de sangue. O direito germânico, a gente não tem tanta informação a respeito do direito germânico como a gente tem do direito romano, mas ele era um direito que ele diferia do direito romano porque o direito romano ele era mais individualista, enquanto o direito germânico ele pensava mais em comunhão. Então essa é uma grande diferença que a gente tem. E aí, em razão da fusão desses dois ramos, aí, desses dois grandes sistemas, né, do direito germânico e do direito romano, mais, logicamente, do direito romano, nós temos aí o que seria o nosso direito das sucessões, transformado, logicamente, mas no que nós temos hoje. O Brasil, então, ao lado da sucessão legítima,
né, que os herdeiros são os familiares próximos, ele também tem a sucessão testamentária. Então, essa foi só uma análise histórica, aí, vamos dizer assim, bem superficial, para a gente ver de onde vem o nosso direito das sucessões. Então, ele principalmente vem do direito romano, mas ele também tem, vamos dizer assim, umas pitadas de direito germânico.